Retornando aí da nossa terceira aula, parte 2, agora vamos na primeira subdivisão do Novo Testamento. Primeira subdivisão do Novo Testamento são os 4 evangelhos, os evangelhos. A palavra, o termo evangelho significa boas novas, boas notícias. Os 3 primeiros evangelhos são chamados evangelhos sinópticos, porque apresentam a mesma visão, uma visão geral dos mesmos acontecimentos do ministério de Jesus. Já o evangelho de João narra acontecimentos, discursos e milagres, em sua maioria não mencionados pelos outros evangelhos. Então, essa parte, na verdade, é um evangelho à parte, tá? Há uma diferença dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Já falamos aí nas aulas passadas, o S que está à frente de algumas bíblias é Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinópticos porque contam os mesmos milagres de maneiras diferentes. E João já está um pouco separado. João relata um evangelho bem diferente porque foi a visão espiritual para a igreja. Marcos foi o primeiro a ser escrito dos 4 evangelhos, né? Marcos foi o primeiro a ser escrito e Marcos não foi discípulo de Jesus, não foi apóstolo do Cordeiro. Marcos, na verdade, acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, teve uma não pequena discussão, voltou, desistiu, queria ir para a segunda, Paulo não deixou, ele vai para os pés de Pedro e, mediante a narrativa de Pedro, é que ele escreve Evangelho segundo Marcos. Mateus e Lucas foram bem próximos escritos, né? E João foi escrito quase 30 anos depois que Marcos, Mateus e Lucas já haviam sido passado para o pergaminho ou escrito. Já Mateus e Lucas escreveram bem próximo um do outro. João queria mostrar Cristo como divino, a divindade de Jesus. João queria mostrar a eternidade de Jesus, né? Os 3 outros apresentam mais Jesus como humano, a humanidade de Jesus. Evangelho vem de 2 palavras gregas que significam boas novas de Deus para o mundo, boas notícias de Deus para o mundo. Os 4 autores também podem ser chamados de evangelistas. O evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas e o evangelista João, embora Mateus e João, os 2 são apóstolos que eram discípulos do Cordeiro, apóstolos do Cordeiro. Agora, o que é um evangelista? Evangelista é aquele que é portador de uma mensagem, portador de um evangelho, portador de boas notícias, portador de boas novas. E que boas novas é essa? Peraí, o mundo andava em trevas e nasceu a luz, resplandeceu a luz, veio Jesus ao mundo. Então, na verdade, o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas e o evangelista João trazem aí essa visão das boas novas que o mundo não precisa mais perecer, porque agora tem Jesus, a luz que veio ao mundo. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinópticos porque é uma sinopse dos mesmos fatos, uma sinopse da vida de Cristo, um resumo dos seus feitos, quase que em ordem cronológica, né? Eles têm os mesmos acontecimentos e um plano comum. Marcos e Lucas, eles não seguiam Jesus porque não foram um dos 12 e mostrava mais quem eram eles, né? Mateus e Lucas se basearam no livro de Marcos e eles acrescentaram alguns detalhes. Tanto é que o Evangelho segundo Mateus tem 42% a mais de informações do que Marcos, 42% a mais do que informações do que Marcos. E que Marcos foi escrito primeiro. Já o Evangelho segundo Lucas, já falamos isso, Lucas, por ser médico, ele sabia como montar uma boa tese, como montar um bom trabalho de conclusão de curso, como fazer um bom TCC. Ele escreve o primeiro tratado, que é o Evangelho segundo Marcos, e vai escrever o segundo tratado, que é o livro histórico de Atos. E Lucas, então,
pela sua formação, pelos seus estudos, ele é muito mais detalhista, ele é muito mais preciso. E o Evangelho de Lucas tem 59% a mais do que o Evangelho de Marcos em informações, por isso ele se torna o Evangelho mais completo. Os milagres são explicados mais num prisma de um médico, mais num prisma de uma pessoa culta, estudada, que fez uma pesquisa para poder enviar um tratado a quem ele chama de amigo Teófilo, né? Os sinópticos, o Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, narram o acontecimento de Jesus na Galileia. Tá? Os sinópticos narram os acontecimentos de Jesus ao redor do mar da Galileia, na Galileia. E João apresenta mais Jesus na Judéia. Tá? Sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas na Galileia e João na Judéia. Os sinópticos apresentam Cristo em ação. João apresenta um homem sempre meditando, sempre em comunhão com o Pai. João se preocupa com a parte divina de Jesus, com Cristo, a parte divina de Jesus, né? Os sinópticos têm a mensagem para homens não espirituais. Por isso que Mateus escreveu ao judeu, Marcos escreveu ao romano, Lucas escreveu ao grego. Então aí você vê, a linguagem é para homens não espirituais ou homens naturais. Já o Evangelho de João não. João não tem uma mensagem para homens naturais. Ele já tem uma linguagem, uma mensagem para homens espirituais. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. As verdades que contém nele, você tem que entender no Espírito, né? O diálogo que ele começa a compartilhar com a samaritana, é só João que registra, porque começa com um diálogo natural, mas passa para um diálogo espiritual. Mulher, tenho sede, dá-me de beber. Ela diz, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, e ele já muda automaticamente para a parte espiritual. Ele quer visitar o fundo de poço da alma dessa mulher. Vai chamar teu marido. Não tenho marido. Pois bem, tivestes 5 e esse que você está não é teu. Então você vê aí uma linguagem espiritual. A conversa de Jesus com Nicodemos é 100% uma conversa espiritual. Necessário vos é nascer de novo. Como pode um homem sendo grande voltar ao ventre de sua mãe? Então você vê que se você quiser ler o Evangelho de João com a mente, você não vai conseguir entender, principalmente nesse caso de Nicodemos. Mas é interessante a gente observar que quando você tem fome, tem sede, aí você vai buscar o conhecimento através do que é narrado no Evangelho de João. Os sinópticos mostram a vida pública de Jesus, Jesus no meio de multidões, e João mostra a vida particular de Jesus, comunhão, contrito, oração, dia a dia. Os sinópticos mostram a humanidade de Cristo, João mostra a divindade de Cristo. Você vai ver Jesus como Deus no Evangelho de João. Os evangelhos são um só. Na verdade, não são 4 boas novas. A mensagem é a mesma. São 4 evangelistas que vão trazer a mesma mensagem. 4 evangelistas que vão apresentar a forma que eles viram, o prisma, ou para a linguagem a quem eles estão escrevendo. Para o judeu, que tinha muito mais preocupação em saber genealogia, ascendência, em saber de que linhagem vem, ele se preocupa em falar em todo o texto, filho de quem, de qual família, de qual linhagem e às vezes até qual tribo. Nós observamos aí 4 retratos, 4 ofícios de Cristo, 4 classes referenciais representadas: judeu, romano, grego e igreja, ou Mateus, Marcos, Lucas e João, como também na visão das 4 seres ou das 4 faces do Apocalipse, também pode ser enquadrada nos 4 evangelhos, observando que Mateus, por apresentar Jesus ao judeu, Jesus como rei. Por apresentar Jesus como rei, a figura do leão. Marcos, por apresentar Jesus ao romano, por isso não traz ascendência, descendência, porque para o romano estava no poder, no império, então o judeu era escravo. Então,
para o imperador, para o Império Romano, não importa saber a ascendência, a descendência, a genealogia de um escravo. Então ele omite essa parte, mas como eram escravos, então é o boi ou o servo sofredor, né? Já para Lucas, a figura de homem, porque ele escreveu para o grego e o grego priorizava muito fisiculturismo, a parte física humana, né? E escrita por um médico. Que coisa fantástica e que coerência que Deus faz, né? E já João, que escreve para a igreja, é a figura do ser da águia voando, que é uma visão mais espiritual. Mateus escreveu para o judeu, então vai sempre apresentar Jesus como rei. Marcos escreveu para o romano, vai apresentar sempre Jesus servindo, Jesus como servo. Lucas escreveu para os gregos, vai trazer detalhes da sua humanidade, né? E João escreve para a igreja, representando Jesus como cabeça de um corpo que somos nós, corpo de Cristo, que seria inaugurado aí no derramar do Espírito Santo em Pentecostes. Por isso que João apresenta as grandes verdades da igreja. Mateus, isso é fantástico a gente observar. Mateus termina o seu livro, o seu evangelho, com a ressurreição. Marcos com a ascensão de Cristo aos céus. Lucas com a promessa do Espírito Santo. E João com a volta de Cristo. Olha que sequência cronológica. Mateus conclui o seu evangelho com a ressurreição, Marcos com a ascensão de Cristo, Lucas com a promessa do Espírito Santo e João com a promessa da volta de Cristo. Então nós vemos uma ordem cronológica crescente. Vamos para o evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, ao qual temos aí 28 capítulos no evangelho de Mateus, e esses 28 capítulos trazem aí uma sinopse da vida de Jesus, apresentando Jesus como rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Foi escrito pelo próprio Mateus e foi escrito para os judeus. Nesse evangelho, frequentemente Jesus é chamado de filho de Davi, porque para o judeu, Jesus tinha que vir da raiz, da linhagem de Davi. Então ele é apresentado como filho de Davi e apresentado como aquele que cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. O evangelho de Mateus dos 4 evangelhos, é o que contém os maiores discursos de Jesus, é o que contém os discursos em muito mais detalhes. O autor foi Mateus e seu nome significa dom de Deus. Dom de Deus, já falamos que esse Mateus é o mesmo que Levi, que trabalhava ali coletando impostos, né? Levi e Mateus é a mesma pessoa. Levi chamado filho de Alfeu. Olha só, Mateus capítulo 9, versículo 9 e 10. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram-se muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 5, 27 a 29, esse mesmo texto, 5, 27, vai nos dizer a vocação de Levi, que é o Mateus. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, ou na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas mostra a celebração, a festa, o banquete que Levi dá para receber Jesus. Mateus, como ele está advogando em causa própria, né? Ele não se preocupa em apresentar o banquete, em falar o que ele estava servindo, ele não traz essa visão. Publicano significa que era o cobrador de impostos, um homem judeu que trabalhava para os romanos cobrando impostos dos judeus. Por isso,
entre os judeus ele era tido como um traidor da nação, né? Porque como pode ser judeu e estar trabalhando para o romano, cobrando nossos impostos para entregar a César, para entregar ao imperador? Eles cobravam mais dos judeus e muitas vezes eles aumentavam os impostos para embolsar uma parte deles, que era o que justamente Zaqueu fazia, e por isso que ele fala: se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Eles cobravam mais do que o valor correto dos judeus e reembolsavam uma parte que era como se fosse uma comissão, mas era roubo, e eles roubavam então as pessoas, que para alcançar essa posição tinha que ser bem estudado, né? E a gente vê que Levi foi um dos 12 ao qual Jesus escolheu, que se tornou o apóstolo Mateus. Agora, por ter esse cargo, ele era estudado e também ele era um homem rico, um homem de posses, né? Estava na alfândega, estava sentado na coletoria, estava trabalhando, coletando impostos. É interessante a gente observar que todos que Jesus chamou, que Deus chamou, desde o Antigo Testamento, desde Abraão até o Apocalipse, todos que Deus chamou sempre estavam ocupados. Deus nunca chama desocupados. Todos os que foram chamados estavam trabalhando. O chamado de Deus só vem para pessoas que já estão com a mão no arado. O Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito em meados do ano 60 depois de Cristo, 30 anos depois da ascensão de Cristo Jesus. Eles tinham tudo a idade aproximada de Jesus, né? Eles começaram a escrever já tarde, no ano 60 do ano Domini, mesmo porque para falar com adultos tinha que ter mais que 30 anos. Por isso que era necessário Jesus esperar até os 30 para iniciar o seu ministério. Agora nós vamos ver que Paulo vai ter cartas com o registro do ano 57. Então, na verdade, algumas cartas de Paulo foi escrita que ele nunca nem teve acesso aos 4 evangelhos. Paulo escrevia cartas para as igrejas para tentar corrigir os erros que ele ouviu falar que aquela igreja estava cometendo. E vale frisar que ele nunca imaginou que isso se tornaria a Bíblia, um livro canônico, que isso seria regra de fé e prática. Ele está preocupado em corrigir o erro daquela igreja. Os evangelhos foram escritos muitas vezes até depois, não é só Marcos que é o primeiro evangelho a ser escrito. Antes do livro de Marcos ainda foi escrito a Epístola ao Tiago, mas vamos falar isso futuramente. Os evangelhos foram escritos, então, depois de algumas cartas do apóstolo Paulo. Até então, a mensagem era via oral, a mensagem era a palavra de um para o outro, contava de um para o outro. Em Mateus tem 60 referências do Antigo Testamento, que coisa tremenda, né? Não tem como entender o Novo Testamento se nós não tivermos o Antigo, a base, a estrutura, a coluna, a raiz, o alicerce do Antigo Testamento. Além do que, tem 40 citações literais de textos do Antigo Testamento, 60 referências e 40 citações literais do Antigo Testamento, e a preocupação de Mateus é provar Jesus como rei, mostrar Jesus como rei. Os primeiros 17 versículos são só para apresentá-lo, comprovando a genealogia, comprovando a linhagem. E é fantástico, espetacular analisarmos essa linhagem, que ele ainda conta as gerações, né? Então, veja só, ele está falando da genealogia de um rei, e um rei tem que ter linhagem, tem que ter histórico, mas a genealogia de Jesus passa pelo cumprimento de inúmeras palavras proféticas e tem personagens incríveis, interessantes, como Raabe, como Ruth, 2 mulheres ímpias, pagãs, uma moabita, outra prostituta em Jericó. Então veja só, a genealogia de Jesus Cristo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então já traz aí o cumprimento da promessa, né? Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, olha só que interessante, né? Daquele relacionamento com a nora praticamente, né? Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá.
e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Então, na verdade, a gente observa que Raabe foi tataravó de Davi, e Ruth bisavó de Davi, né? Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Coisa espetacular, fantástica, a simetria e a congruência que traz todos os textos. Cristo não é nome. Cristo significa ungido, o enviado, né? Messias, Machia, o ungido. Quando o judeu lê esse início de Mateus, ele sabia o que era isso. Espera aí, linhagem abraâmica. Temos que chamar atenção, porque de ti farei uma grande nação, tu serás pai das nações, né? A promessa do Senhor a Abraão. Linhagem davídica, opa, raiz de Jessé, semente, linhagem de Davi. O livro que mais gasta com o Sermão do Monte é Mateus, aonde você vê detalhes minuciosos. Agora, no Sermão do Monte tem as leis do reino, comparativo da lei mosaica com a graça, porque o propósito de Jesus era Jesus como rei, uma figura monarca, uma figura justamente administrativa, política. Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 7, 4, 6 e 7, nós vamos ver: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, ou boi, depende da sua tradução. E o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O primeiro animal, leão, é a figura aqui representada em Mateus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Jesus tem as 4 faces em Cristo Jesus. E em Mateus ele tem a face de leão, realeza, poder, autoridade, afinal, ele é o leão da tribo de Judá. E literalmente da tribo de Judá, que tinha como figura o leãozinho, né? Então ele é o leão da tribo de Judá. O versículo-chave que eu quero destacar no Evangelho segundo Mateus é Mateus 27, 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o Rei dos Judeus. Este é o Rei dos Judeus. E na verdade, quando observamos essa situação, eles queriam que tirasse essa placa e colocasse: ele se diz ser rei. Ele se diz ser rei. Mas o imperador Pilatos diz: não, o que fiz, está feito. E ele morre como Rei dos Judeus, com uma coroa de espinhos, e tudo na vida de Jesus tinha um porquê, nada foi por acaso. A palavra reino aparece, dependendo da sua tradução, mas pelo menos 55 vezes a palavra reino. E a palavra reino dos céus, 52 vezes. Né? Então isso é interessante. A expressão filho de Davi vai aparecer no Evangelho de Mateus 7 vezes. Mateus apresenta 15 parábolas e das 15,
Só 3 que não começa o reino dos céus é semelhante. As outras 12 começa o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Então é interessante a gente observar, grande parte começa como o reino dos céus. Mais da metade do livro é gasto com a morte, a crucificação e a ressurreição. E 1/4 do Evangelho de Mateus é destinado a mostrar o sofrimento, a morte, a ressurreição, porque o judeu sabia muito a linguagem de sacrifício, porque ele tinha que sacrificar o cordeiro ano após ano, ano após ano, ano após ano. Então ele sabia. Por isso, o livro Evangelho segundo Mateus foi escrito na linguagem do judeu, que mostra a missão, principalmente de salvar os judeus, e conhece, né, o sistema levítico, conhece a lei, conhece a oferta de Deus, assim como o salmista declara num salmo messiânico, Salmo capítulo 22, o Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservastes estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me pusestes no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, e nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Salmista Davi falando aí um salmo messiânico, um salmo falando aí de vestes reais, falando de sacrifício, falando aí de uma série de coisas. Mateus gasta muito tempo falando em sacrifício, apontando para o sacrifício de Cristo. Agora é interessante a gente observar que na genealogia, Mateus faz questão de apresentar alguns detalhes que no âmbito da linguagem judaica era desnecessário, porque se apresentava somente pela semente, pelo homem, né? Citando apenas homens. Mas quando ele chega em alguns personagens específicos, ele faz questão de citar de qual mulher que nasceu a linhagem, que nasceu a descendência. Por exemplo, Judá gerou de Tamar.
Tamar, que na verdade se fez de prostituta, e ele vai e se relaciona com ela, e ela pega o bordão, ela pega provas justamente para que ele não apedrejasse ela depois. Então você vê, gerou de Tamar. Por outro lado, Salmão gerou de Raabe, Boaz gerou de Ruth. Então ele faz questão de apresentar exatamente algumas mulheres aí, porque todo judeu tinha uma parentela, né? Ainda que distante, todos vão culminar como linhagem de Abraão. Mas tinham, sempre vão se ter parentelas, às vezes no meio distante, e na genealogia de Jesus temos todos os tipos de pessoa, né? Raabe, uma mulher prostituta que vivia em cima do muro de Jericó, que se casa com Salmão depois que é livre da destruição de Jericó. Boaz, que se casa com Ruth, a moabita, a nação gentílica, né? Uma nação também amaldiçoada por Deus. É interessante a gente observar. E quando chega no ponto de apresentar a questão de José, a qual ele vai trazer José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então é muito interessante a gente destacar alguns detalhes aí, né? Mateus 1:25, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Maria manteve-se virgem até Jesus nascer, porém depois de nascer ela teve outros filhos, do qual a palavra de Deus vai nos trazer os irmãos e irmãs de Jesus, nascidos do mesmo ventre. Alguns insistem em dizer que Maria manteve-se virgem até a morte. Não, isso é um tremendo engano. Outros até falam que esses irmãos de Jesus era só por parte de pai, que José teve o primeiro casamento. Não, tá? Tanto é que aqui é claro em nos mostrar, José não conheceu, conhecer é o termo para relacionamento sexual, não conheceu Maria até que deu à luz, até que ela manteve-se virgem até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, eles tiveram uma vida normal de marido e mulher e tiveram muitos outros filhos, né? Ela teve aí outros filhos que vão ser apresentados na palavra de Deus. Quando chegar o texto, a gente vai estar explicando detalhado. No capítulo 2, os magos do Oriente foram visitar, né? Os magos do Oriente. Quem eram os magos da época? Eram homens ricos que só visitavam reis e eram estudiosos dos astros, né? É um personagem enigmático, mas na verdade era um personagem muito interessante, né? Nós já tivemos uma mensagem aqui no Ministério Torre Forte só específica sobre os magos do Oriente, está lá no canal do YouTube, vale a pena procurar, porque é muita riqueza de informações acerca dos magos do Oriente. Eram homens ricos que trouxeram presentes que serviu de provisão financeira para o período de Shabá que eles viveram no Egito. Né? Fugiram para o Egito e tiveram que ficar refugiados no Egito até morrer Herodes, e ali todo esse período teve gastos, teve aí despesas, e essa despesa, esse gasto é provido por esses presentes que Deus conduz esses magos do Oriente. Eles queriam honrar o novo rei, então trouxeram ouro, incenso e mirra, 3 produtos extremamente caros da época, que poderiam ser negociados, vendidos, poderiam ser aí trabalhados para poder trazer recursos para eles viverem esse período. Depois que eles voltam do Egito, avisados também por um anjo, não se lê mais nada acerca de José, só vai falar de Maria e seus irmãos, Maria e seus filhos, Maria e os irmãos de Jesus. Muitos acreditam que José morreu, Jesus ainda era adolescente, jovem, né? Ele aparece aí na questão do Bar Mitzvah, com 12 para 13 anos, indo ao templo, sim, depois disso não se fala muito nele, né? Mateus capítulo 2, de 1 a 11, vai nos apresentar os magos do Oriente. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, no caso Herodes I, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer
o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá. Onde está escrito? Em Miqueias, capítulo 5, verso 2. De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu vá e o adore. Mentira, ele queria matá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, tem muitas peças e presépios até que colocam os magos do Oriente na manjedoura. Não, quem foi para a manjedoura foram os pastores do campo. Os pastores do campo, que ele passou aquela noite só a noite do nascimento na manjedoura. Dia seguinte, com certeza, José foi procurar outro local para eles estarem ali até o recenseamento e com certeza voltaram para casa, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com algumas peças, com algumas colocações, colocando os magos do Oriente aí no presépio. Não, ele já estava na casa, né? O texto afirma: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhes ofertavam dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados por sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então o anjo avisa os magos para poderem também não voltarem para avisar Herodes, e o anjo também fala com José. E os presentes que eles trazem apontam justamente para a realeza, né? Só reis que ganhavam esse tipo de presentes. Magos só visitavam rei. Jesus, rei, então, na verdade, ele está recebendo uma visita que qualifica ele como rei. E esse tipo de incenso era um perfume caríssimo da época, que só havia em palácios para reis, né? No templo, só havia em lugares ricos. E mirra também é justamente um óleo extraído de uma planta. Os três, ouro, incenso e mirra, são presentes que significam realeza. Só em palácio que tinha essa posição de incenso e mirra, era o perfume que era colocado em locais de honra. No templo era colocado esse incenso. Hoje, esses incensos que existem aí consagrados a demônios não tem nada a ver com esse tipo de incenso que tem aqui. Ele estabeleceu o seu reino, e quando você nasceu de novo, você faz parte do reino dele, dos céus, né? É por isso que nós vivemos uma contracultura. Nossa lei é diferente dos costumes da terra. Nossa cultura é dos céus. Fazemos as nossas próprias festas, aí sempre com motivo espiritual. A mirra era, na verdade, uma especiaria muito cara, né? E os historiadores falam que esses presentes serviram para que a família de Jesus se mantivesse no Egito durante todo o período em que Deus o avisou. A história diz que eles usaram esses perfumes e esses presentes para se manter. Veja só, versículo 22 vai nos dizer: ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então é importante a gente observar aí esses detalhes ricos da palavra de Deus, né? O povo diz que José e Maria eram pobres. Nós temos que entender
que eles ficaram na estrebaria não por não ter condições financeiras. Eles ficaram na estrebaria porque não havia lugar nas estalagens. Era alta temporada, foi todo mundo para o recenseamento, encheu os hotéis. Agora, ninguém vai procurar estalagem se não tem dinheiro de pagar o hotel. Ninguém vai procurar estalagem se não tem condições financeiras, né? E, na verdade, então, a gente observa que quando eles chegam, quando os magos chegam, não estão mais na estrebaria, estão na casa. E quem vai aparecer na estrebaria é somente os pastores do campo. Por outro lado, José, pai de Jesus aqui, ele era marceneiro, mas marceneiro naquela época era um artista que trabalhava aí com artesanato, né? Um trabalho caríssimo, um trabalho que só os ricos que se preocupavam em comprar móveis de madeira e tudo mais. Quando eles voltam, Herodes, na verdade, furioso, viu que os magos não voltaram por ali, e aí então fica furioso e manda matar todos os bebês de 2 anos para baixo, porque não sabia a idade correta de quanto tempo Jesus tinha. Então a gente vê que os magos não apareceram na noite do nascimento, os magos não apareceram aí naquela semana do recenseamento. E por outro lado, abriram seus tesouros, é Deus proporcionando que na verdade a provisão viesse para aquilo que eles iriam fazer. E Deus é tão tremendo que articulou cada detalhe, né? Saiu aí por ordem do imperador o recenseamento, cada um na sua pátria, e José, por ser da linhagem de Davi, tinha que ir para Belém, para que se cumprisse a palavra de Miqueias, que diz que o Salvador viria de Belém Efrata, né? Eles não moravam em Belém, mas eles vão para Belém justamente porque havia profecia e Deus proporciona para que eles pudessem estar exatamente em Belém quando a criança fosse nascer. Aliás, o trajeto era longo e andar de jumento, aquele trajeto todo, com certeza a criança foi movendo e chegou, ela não aguentava de dores e nasceu, né? Então, Herodes mandou matar em Belém. E o anjo avisou a José para que fugissem para o Egito para livramento, né? O anjo falou em sonhos aos magos, falou em sonhos a José, e aqui nós vemos Satanás não tem acesso aos sonhos. Ele pode sugestionar um sonho, mas ele não sabe que você sonhou se você não falar, né? Nós podemos ver também na questão do Cântico de Maria, onde ela vai dizer o meu Senhor, o meu Salvador. Nós vamos falar sobre isso quando chegarmos no Evangelho de Lucas. Tem muita informação importantíssima aqui, interessantíssima, que nós vamos estar falando logo depois aí que nós tivermos concluindo essa parte de Mateus, nós vamos estar falando. Mas vamos orar que amanhã tem mais, né? Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, ó Pai, por esta verdade, a palavra que nos edifica, que nos conforta, que nos consola, que nos instrui, que nos direciona. Firma em nós essas verdades, que nunca venhamos nos desviar dela, que o teu Espírito testifique em cada espírito a verdade do Senhor, no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Fique firme, não desanime não, continue assistindo, ouvindo as aulas, tomando notas, porque com certeza vale a pena. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem, não tem do que se envergonhar da palavra da verdade. Deus abençoe e até a próxima.